Olá pessoal, bem-vindos de volta ao podcast Em Pratos Limpos da Associação Vegetariana Portuguesa. Estamos de volta com a temporada de episódios do Congresso Legumina, o congresso pioneiro em alimentação vegetariana aqui em Portugal. E hoje temos um convidado aqui incrível, que foi uma alegria conseguir trazer para cá, porque o professor Thiago Silva foi meu professor na faculdade e quando pensamos sobre um episódio desse tema, logo me veio à mente trazer o Thiago. Acho que aprendi bastante com você, espero que agora nesse episódio também a gente possa aprender muito. O tema hoje vai ser sobre exercício físico, mas não só especificamente, não exercício físico em geral, mas também a importância do exercício físico, da força, da massa muscular para a saúde, para a longevidade, para ter uma boa qualidade de vida. E também gostava que a gente talvez aprofundasse um pouco no tipo de exercício físico, principalmente falando dos exercícios com carga, que muitas vezes podem ser negligenciados. Mas bom, primeiro, muito bem-vindo. Se possível, faça uma apresentação rápida para nós, Thiago. Então, olá. Antes de mais, agradecer pelo convite, dizer que é para mim um prazer estar aqui com o Lucas. O meu nome é Tiago Silva, eu sou docente na FCNAUP, a Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, desde 2021, mais concretamente nas cadeiras de Nutrição no Desporto. Sou também nutricionista e também encontro-me a frequentar o doutoramento em Nutrição Clínica na mesma faculdade. Muito obrigado, Thiago. Como conversamos já um pouco, assim, embora o Thiago também seja nutricionista, assim como eu, hoje vamos focar um pouco mais na parte do desporto em si, do exercício, né? Obviamente são áreas muito interligadas, e pronto, sabemos também que isso, como vamos falar, é um desafio aqui em Portugal, né? Tentar incentivar a prática de exercício físico. E eu começava com a primeira questão, para definirmos o que é, né, a atividade física, o que é o exercício físico, se são a mesma coisa, quais são esses conceitos, ou até abordarmos já para introduzir esses conceitos, né, para o episódio, o que seria o tempo sedentário ou algum outro conceito que acha que vale a pena já definir. Então, se nós quisermos definir o que é a atividade física, basicamente a atividade física é toda a atividade em que nós estamos a fazer movimentos, estamos a utilizar os nossos músculos esqueléticos e estamos a gastar mais energia do que aquela que gastaríamos em repouso, aquilo que nós, como tu bem sabes, chamamos de gasto energético em repouso, que é a quantidade de energia que nós gastamos para estarmos quietinhos, para as nossas funções vitais. Já o exercício físico também é uma atividade física, só que tem aqui uma particularidade. Normalmente é algo que é mais estruturado, é algo que é repetitivo e tem o objetivo de melhorar ou manter ou alguma parte da nossa aptidão física ou alguma componente da nossa saúde. Definir comportamento sedentário é um bocadinho mais difícil. Se nós quisermos ir para uma definição mais académica, podemos dizer que um comportamento sedentário é todas as atividades que nós estamos a gastar 1,5 metros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer 1,5 vezes ou menos do que aquilo que gastamos em repouso, como eu estava a falar há pouco, mas assim uma definição mais geral e mais simpática, são todas aquelas atividades em que nós estamos sentados, em que estamos deitados. A maior parte de nós, infelizmente, em trabalhos sedentários, no escritório, quando estamos em casa a ver televisão, quem conduz para o trabalho, tudo isso são comportamentos sedentários. Perfeito. Então, exercício físico e atividade física não são sinônimos. O exercício físico é um tipo de atividade física, correto? Exatamente. Se pudéssemos trazer exemplos, então, atividade física seria andar até a paragem do autocarro, ou limpar a casa, passear o cão. E o exercício físico seria mesmo algo mais programado, um crossfit, um ginásio, algo assim. Exatamente. Ok, boa. Isso parece ser alguma coisa só mesmo conceitual, mas ao interpretar a evidência científica ou até mesmo aplicar na rotina, é importante saber o que tá a fazer, correto? Sim, faz toda a diferença, porque há pessoas que se calhar consideram, e de certeza vamos falar disto mais tarde, mas há pessoas que se calhar se consideram sedentárias e, como não têm carro ou veículo próprio, vão até à paragem do autocarro a pé, depois na paragem do trabalho até ao local onde eles trabalham também o fazem a pé, à noite repete e acabam por ter aqui uma quantidade de atividade física bastante simpática e que vai ter benefícios para a saúde, mesmo não fazer nenhum tipo de exercício físico estruturado propriamente dito. Perfeito. E acho que, como disse, vamos falar isso, mas para a maior parte das pessoas isso aí é mais relevante ou tão relevante quanto talvez um horário ali específico para o exercício físico. Incrível. Bom, então vamos entrar aqui especificamente já nos benefícios para a saúde da atividade física. Já temos recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde, mas queria que você
trouxesse para a gente um pouquinho de quais são, o que tem hoje de evidência científica dos benefícios da saúde da prática de atividade física. Sim, hoje em dia nós temos uma quantidade de evidência científica enorme, muito robusta, acerca dos benefícios da atividade física para a saúde. Nós sabemos que ela é extremamente importante para a prevenção das doenças, para o seu tratamento. Estamos a falar, por exemplo, de uma grande capacidade na prevenção das doenças crónicas não transmissíveis, por exemplo, a obesidade, a diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares. E isto são das principais causas de morte em Portugal, o que é bastante relevante, mas também estamos a falar, por exemplo, na capacidade que o exercício físico e a atividade física têm de ajudar na redução da massa gorda, de ajudar na melhoria das funções cognitivas, da qualidade do sono. Também temos uma quantidade de evidência científica grande na melhoria da saúde mental, que hoje em dia é um tópico muito falado, com diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão, por exemplo. Ou seja, a atividade física é aqui um chapéu muito grande para a saúde e para a longevidade de todos nós. Perfeito, e acho que isso é muitas vezes pouco falado, né? Assim, ainda tem muito a ideia desse episódio também surgiu muito da gente tentar transmitir que o exercício físico, ou a atividade física em geral, mas mais até especificamente o exercício físico, é para todos, deve ser para todos, devia ser algo mesmo inegociável, talvez no dia, né? E como você falou, ele parece ser coadjuvante na prevenção de qualquer das principais doenças crônicas, né? E acho que deveria ser mesmo algo em que todo mundo, independente do sexo, mesmo condições financeiras, deveria ter acesso, considerando esse papel tão relevante. Mas eu queria, então, para facilitar, para entendermos, se você pudesse até definir quais são os tipos de exercício físico, que já entrando mesmo no exercício físico, e quais são as recomendações, ou seja, para alguém que está a ouvir ou assistir em casa e que é sedentário e quer fazer mais pela sua saúde, e não só por questões estéticas, que eu gosto sempre de dizer que também são objetivos ou causas dignas, né? É muito válido você querer se sentir melhor com o seu corpo, melhorar a sua autoestima, mas também pensando em saúde ou em ter uma vida melhor qualidade de vida. Quais são esses tipos de exercício físico? Me fala um pouquinho deles, por favor, e hoje quais são as recomendações mais usuais? Ok, então se nós pensarmos naquilo que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde, elas foram atualizadas recentemente, em 2018 ou em 2020, e as recomendações são que as pessoas devem fazer cerca de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada, eu já vou definir o que é atividade física aeróbica, ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica também, mas de intensidade vigorosa. Ou seja, está aqui o tempo um bocadinho dependente da intensidade. Só que esta nova atualização das guidelines tem-nos aqui uma linha adicional que nós podemos lá ler que para benefícios adicionais à saúde deve pelo menos realizar-se 2 dias por semana atividade de fortalecimento muscular. Qual é que é a diferença destes dois tipos de exercício? A atividade física aeróbica é aquilo que melhora a nossa aptidão cardiorrespiratória. É aquilo que muitas das vezes, por exemplo, com atletas, se chama de exercícios de endurance, ou seja, caminhar, nadar, andar de bicicleta, tudo isto são atividades que melhoram a nossa aptidão cardiorrespiratória, a nossa capacidade do nosso sistema circulatório, do nosso sistema respiratório, permitir, por exemplo, realizar atividades físicas mais prolongadas e que tem extrema importância, já faz parte das guidelines da Organização Mundial de Saúde há muitos anos, porque nós sabemos hoje em dia que esta nossa aptidão cardiorrespiratória está muito ligada à nossa saúde, ou seja, nós, por exemplo, com atletas conseguimos quantificar esta aptidão cardiorrespiratória pelo VO2 máximo, todos nós já devemos ter ouvido falar disso, que os atletas, por exemplo, de maratona têm VO2 máximos muito altos, que é basicamente a quantidade de oxigênio que conseguem colocar nos músculos, em mililitros por minuto, e nós sabemos hoje em dia que este VO2 máximo tem uma ligação muito grande com longevidade, ou seja, pessoas com VO2 máximo maior, com uma capacidade cardiorrespiratória maior, têm ou vivem mais anos. As atividades de fortalecimento muscular, por definição, são todas as atividades que vão fazer com que os nossos músculos cresçam ou fiquem mais potentes ou tenham mais resistência muscular, ou seja, aquelas atividades que nos vão dar mais massa muscular, mais força, mais potência e que não tem de ser necessariamente ir para o ginásio puxar ferro, como normalmente as pessoas costumam pensar, mas, por exemplo, para um idoso trazer os sacos do hipermercado pode ser considerada uma atividade de fortalecimento muscular e que, desde esta nova atualização das guidelines, é colocada como uma linha adicional nas recomendações porque vai trazer benefícios para a saúde que são adicionais e também complementares às atividades físicas aeróbicas, ou seja, nós hoje em dia sabemos
que elas são sinérgicas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu fizer as duas separadas vou ter o benefício 1 de uma e o benefício 2 de outra, só que se eu fizer ambas juntas vou ter o benefício 1, 2 e 3. Ou seja, tenho aqui um benefício adicional de ambas as atividades e para benefícios adicionais à saúde, os dois tipos de exercício devem existir. Perfeito. É muito positivo, né, que a OMS tenha incluído os exercícios com carga, esses resistidos juntos. E eu até ia perguntar agora a sua opinião mesmo, pessoal, sobre isso. Você acha que, claro, já é um passo gigante eles mencionarem isso, além das atividades aeróbicas, mas você acha que eles deviam ter o reconhecimento de ter mesma visão, a mesma importância dos exercícios aeróbicos, não ser mencionados como um adicional, mas ter mesmo uma recomendação mais direta? Sim, nós hoje em dia, do ponto de vista científico, já sabemos que temos uma robustez muito grande para as atividades de fortalecimento muscular serem um aliado para a saúde muito grande. Nós temos, por exemplo, um editorial que saiu no final de 2023 que tem uma frase muito engraçada, que as atividades de fortalecimento muscular não só estão a acrescentar mais anos à nossa vida, mas estão a acrescentar mais vida aos nossos anos, porque as pessoas vão viver mais, mas vão ter mais qualidade de vida quando chegarem a essa altura. Mas eu acho que isto também é uma questão cultural, porque, por exemplo, a maior parte das pessoas se calhar olha para um personal trainer ou para um preparador físico e não o vê como um profissional de saúde, e ele é um profissional de saúde. Mas eu acho que nós estamos a tomar passos largos nesse sentido. Incrível, eu concordo totalmente com a sua opinião em relação a isso. Acho que tem melhorado, acho que a gente tem desmistificado essa ideia de que é ali um rapaz com t-shirt sem manga e musculado no ginásio, e sempre quando eu vejo idosos, ou mesmo pessoas com obesidade no ginásio, eu fico muito feliz, porque as pessoas são as que mais precisam, e tem todo esse estigma, né, de que ele não é um ambiente para elas. Por isso gosto quando tem essas outras modalidades, que o pessoal do desporto, da fisioterapia vai saber melhor, que envolvem exercício com carga, mesmo seja o peso do corpo, o que for, ou elásticos, bandas, e que às vezes é em grupo, por exemplo, mesmo o CrossFit, ou essas aulas estilo treinos funcionais, são talvez outras portas de entrada para pessoas que não sentem a vontade no ginásio. Então acho que isso é muito positivo. E essa frase que você falou, eu também já tive a oportunidade de lê-la e adoro, e gosto de dizer que temos que treinar para sermos velhinhos saudáveis, velhinhos que levanta da sanita sozinho, que consegue de carregar as próprias compras, guardá-las no armário e ao mesmo tempo correr uma meia maratona se estiver se preparando para isso. Eu acho que a ideia é mesmo pensar na longevidade, mas com qualidade de vida, né? E a gente já vai entrar nesse ponto, a importância do exercício, da atividade física, de ser fisicamente ativo em geral, do exercício físico específico, do exercício com carga, é muito importante. E eu queria então que você trouxesse um pouquinho do cenário mundial, ou até mesmo aqui em Portugal, se possível. Como é que essa minha percepção, que ainda existe esse estigma, que muita gente não acha que é só por estética, que não treina e tudo, se isso está correto ou não, as pessoas estão a se exercitar ou não, e que tipo de exercício estão a fazer, como que está o cenário hoje? Então, se nós olharmos para a evidência científica, nós temos um trabalho muito grande publicado em 2018 na Lancet, que tem quase 2 milhões de pessoas, e é muito representativo porque tem 169 países. Estamos a falar de uma percentagem ali à volta de 70%, salvo erro 68% para as mulheres e 77% para os homens, ou seja, os homens tendem sempre a cumprir mais as recomendações de atividade física. Estes números de 70% é pessoas que cumprem as recomendações da OMS das atividades físicas aeróbicas. O que parece ser um cenário até bastante positivo, porque estamos a falar 3 em cada 4 pessoas. Mas a questão é que nós falámos aqui que as atividades de fortalecimento muscular também têm benefícios adicionais e também são importantes. Então nós devemos fazer a pergunta: que quantidade de pessoas é que cumpre ambas? E nós temos um trabalho também em 2023 que foi publicado no British Journal of Sports Medicine e que tem mais de 3 milhões de pessoas e que traz um cenário que não é tão animador, que é, estamos a falar de 1 em cada 5 pessoas cumprir ambas as recomendações. Ou seja, quando falamos nas atividades aeróbicas e nas atividades de fortalecimento muscular, num conjunto, o número de pessoas que as cumprem é muito mais baixo. Ok. De fato é uma pena. E eu conheço esse primeiro estudo que mencionou, eu estou ciente dele, mas eu não me lembro, não sei se também vai ter isso à mente agora, se eles consideraram atividade não laboral também, ou se era atividade ou... não me recordo. Este primeiro trabalho tem aqui um problema, e nós também temos muito esse problema na nutrição, que é tudo o que é questionários, não é? As pessoas são perguntadas, é subjetivo.
Então tem essa questão que muitas pessoas, e aliás o cenário português, aí se calhar aproveito o gancho, o cenário português é muito engraçado para falar disso, porque de certeza absoluta que ouviste falar e porque muitos colegas partilharam os dados do Eurobarómetro da atividade física. O Eurobarómetro é um relatório da União Europeia sobre a quantidade de pessoas que realizam atividade física e exercício físico dos países que pertencem à União Europeia. Certo. E foi muito republicado nas redes sociais que... à volta também dos 70% de pessoas que me dizia que não realizava nenhum exercício físico. Isto é assustador. A questão é que, mais uma vez, são dados de inquéritos, e nós temos um trabalho publicado em 2018 pelo Laboratório de Exercício e Saúde da FMH, que eu tenho um carinho muito especial porque passei lá. O último autor é o professor Dr. Sardinha, que é o presidente da FMH, e eles fizeram um trabalho muito interessante. Porquê? Porque eles decidiram não perguntar às pessoas, mas com uma amostra bastante simpática, medir mesmo. Ou seja, ter dados objetivos. Como é que eles medem? Com acelerómetros, que é aquilo que nós hoje em dia temos, por exemplo, nos telemóveis, no smartwatch, e que dão-nos esta capacidade de não perguntar às pessoas se elas estão a cumprir as recomendações de atividade física, mas medir mesmo e perceber se elas estão a cumpri-las de facto. E o cenário aqui é muito mais animador, porque os números são muito semelhantes àqueles do primeiro estudo da Lancet, ou seja, mais uma vez na casa dos 70% das pessoas cumpriam as recomendações de atividade física. Mas porquê que eu falei deste estudo? Porque ele tem aqui uma curiosidade, que é, eles decidiram às mesmas pessoas simular a pergunta do Eurobarómetro. E nessas mesmas pessoas em que se provou que 70% cumpria as recomendações de atividade física aeróbica, 50% das mulheres, 70% dos homens dizia que não fazia exercício físico. Ou seja, as pessoas têm esta subjetividade. Mais uma vez era aquilo que eu estava a dizer. Muitos de nós que vamos a pé para os transportes públicos e que andamos muito no nosso dia-a-dia, se calhar achamos que não fazemos atividade física e até estamos a fazer. Ou seja, os dados não são os melhores, porque mais uma vez são dados só de atividade física aeróbica e não de atividade de fortalecimento muscular. Eu não conheço dados em Portugal, não estou a dizer que eles não existam em relação a estes dois tipos de atividade física, mas aquilo que eu quero dizer é que quando nós medimos mesmo, as pessoas estão a cumprir mais as recomendações do que aquilo que nós achamos. Claro que há aqui um problema. Eu lembro-me que nesse trabalho em específico, por exemplo, quando estamos a falar de pessoas com mais de 65 anos, não tenho a certeza se o ponto de corte era aos 65 anos, mas pessoas mais velhas, já só 30% das pessoas a cumpriam as recomendações. E se me permites também, naquele segundo estudo, 2023, com os 3 milhões de pessoas, eles viram que aquilo que estava associado a cumprir menos as recomendações eram vários fatores. Um era ser mulher, 2 era ter mais idade, ser mais velho, e o terceiro era, curiosamente, estar nos extremos do IMC. Ou seja, pessoas com magreza ou com excesso de peso pareciam cumprir menos as recomendações. Ok. E pronto, não vou entrar tanto em detalhes, talvez a causa desse não cumprimento por essas populações, mas são geralmente populações que precisam mais, né? Ou talvez pensando nas pessoas com obesidade, nos idosos, ou talvez as mulheres pela questão dos cuidados da casa, de responsável por outras coisas, não sei. Mas de fato é positivo, então, saber que curiosamente as pessoas subestimam, então, talvez o gasto calórico delas. E acho que é por isso que eu quis começar com essa questão dos conceitos, né? Porque as pessoas não consideram atividade física o movimento do dia a dia, o que é muito positivo. E até mesmo gosto, até em consultas, às vezes falo muito, por exemplo, num cenário de emagrecimento, o quanto que a componente do NEAT, né? Não vou entrar muito a fundo nisso, mas a componente com atividades básicas do dia a dia, para a maioria das pessoas, é muito mais... contribui muito mais para o gasto calórico total diário do que simplesmente ali 1 hora no ginásio a mexer no telemóvel, entre as séries, tudo. Não quer dizer que é mal, espero que as pessoas vão, mas muitas vezes subestima-se, né? Não tinha parado para refletir, mas de fato pode sim ser uma realidade. Então realmente o cenário é mais otimista do que até imaginávamos, mas de fato não ter dados dos exercícios resistidos, exercícios com carga, é uma coisa que pode talvez até ser um pouco... perdendo uma oportunidade, talvez, né, de incentivar... Eu não quero dizer que eles não existam, eu só não os conheço. Também, mas eu confesso que também desconheço a existência desses dados. E aqui queria, então, aproveitar para afunilar, entrar um pouco mais nesse tipo de exercício específico que descreveu, que são os exercícios com carga, né, os exercícios resistidos. A ideia aqui mesmo, como você deu alguns exemplos, é entender que não são exercícios... que necessariamente precisam ser feitos no ginásio, né? Qualquer coisa que coloque alguma carga, gere alguma resistência, né? Ao músculo, bandas, o próprio peso do corpo, né? E tudo. E que tem benefícios diferentes, os exercícios aeróbicos que se somam, como você descreveu, mas a respeito da evidência científica do benefício específico dos treinos resistidos, ou seja, os treinos com carga, ou até também do ganho de força e do ganho de massa muscular, ou seja, por que
a OMS recomenda esse tipo de exercício paralelamente aos aeróbicos? E por que nós dois, como falamos há pouco, achamos que deveriam ser mais valorizados esse tipo de exercício? O que tem de tão especial? Nós podemos separar isto em dois temas diferentes. Podemos separar isto na importância da massa muscular e da força, e podemos separar isto nos benefícios do treino ou da atividade de fortalecimento muscular propriamente dito. Não sei se tens preferência por onde quer que queres, mas onde é que queres começar, mas... Pode seguir, força, pode ir. Por exemplo, se nós falarmos da importância das atividades de fortalecimento muscular para a saúde, se nós fizermos o exercício de irmos à PubMed, para quem não está familiarizado, é como se fosse o Google da ciência médica, e escolhermos só os melhores estudos possíveis, ou seja, não pegarmos num estudo, mas pegarmos naquilo que nós costumamos chamar as meta-análises, ou seja, pegar em todos os trabalhos daquele tema e ver o que é que eles no seu conjunto dizem, tratá-los estatisticamente e ver o que é que o conjunto da evidência nos diz. Nós conseguimos, com o melhor grau de evidência científica, hoje em dia saber, por exemplo, que as atividades de fortalecimento muscular estão associadas a uma redução do risco de mortalidade de cerca de 17%. Que é um valor que eu acho que é bastante simpático. Incrível. Além disso, podemos também ver, mais uma vez, o melhor nível de evidência científica, que está também associado a uma redução de cerca de 10 a 17%, dependendo da patologia, de doenças cardiovasculares, de cancro, de diabetes, ou seja, tem um fator protetor para a saúde muito grande. E muitos de nós, se calhar, pensamos nisto, ainda falta muito até eu envelhecer, então não ficamos assim tão interessados nestes benefícios. Só que nós, se quisermos aquilo que nós chamamos marcadores intermediários, ou seja, coisas mais próximas de nós também temos um grande grau de evidência científica. Por exemplo, assim à cabeça, eu sei que existe uma meta-análise que acho que tem mais de 14 ensaios clínicos sobre a capacidade que as atividades de fortalecimento muscular têm para diminuir a nossa pressão arterial. Ou seja, são aqui uma arma de tratamento para a hipertensão. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o perfil lipídico, ou seja, nós hoje em dia sabemos que as atividades de fortalecimento muscular, e mais uma vez com maior grau de evidência científica, conseguem diminuir o nosso colesterol total, o nosso colesterol LDL, aquilo que as pessoas costumam chamar o colesterol mau, e os nossos triglicerídeos, e por outro lado aumentar aquilo que é chamado de colesterol bom, ou seja, o HDL, e mais uma vez é uma arma terapêutica para tratarmos pessoas que têm um perfil lipídico que está desregulado. Ou seja, já tem evidência bastante sólida dos efeitos mais a longo prazo em desenvolver uma doença crônica, mas também mais a curto prazo, já com resultados de impacto nos fatores de risco dessas doenças crônicas. Ou seja, essa ideia de começar a treinar quando o problema começar a aparecer. Exatamente. Por esse motivo já não faz sentido e deve ter outros motivos aí também que não... Exatamente. Já se nós quisermos separar a importância da massa muscular e da força, eu acho que este aspecto é que não é tão falado, que é, a maior parte de nós não tem noção que a massa muscular, além das funções, não serve só para nós nos movimentarmos. Ou seja, a massa muscular é importante para determinadas funções metabólicas, é importante para a prevenção de doenças e, se calhar, algo que as pessoas não têm tanta noção é que é muito importante para a recuperação dessas mesmas doenças. Eu não sei se isto ainda é muito comum hoje em dia, porque eu vivo mais no meio académico do que no meio clínico, mas havia muito, e se calhar ainda existe muito, aquele medo das pessoas que querem hipertrofiar, ou seja, querem ganhar massa muscular, não estarem muitas horas sem comer ou muitas horas em jejum porque estão a perder massa muscular. Ainda existe. Ainda existe. A catabolizar. Né? Exatamente. E as pessoas não têm noção de que há estados em que isto é muito mais prevalente. Por exemplo, estados de stress grande para o corpo. Um indivíduo que entra numa septicemia, um indivíduo que esteja com cancro avançado, tenha uma lesão traumática. O que acontece é que o corpo vai ter uma necessidade de aminoácidos muito maior. Os aminoácidos são aquilo que constitui as nossas proteínas, não é? São os componentes que juntos vão formar as nossas proteínas, e o corpo vai ter uma necessidade muito maior de aminoácidos neste estado de stress. Por exemplo, para produzir proteínas de fase aguda, para produzir proteínas importantes para o nosso sistema imunológico, ou até mesmo, por exemplo, proteínas importantes para a cicatrização de feridas. Ou seja, curiosamente, nós sabemos que, curiosamente ou não tão curiosamente, porque é lógico que as pessoas que estão nestes estados de stress, as pessoas que têm baixa massa muscular, respondem muito pior a este estado de stress. O prognóstico é pior. Exatamente. Porque a massa muscular é um grande armazém de aminoácidos, vamos dizer assim. Nós hoje em dia sabemos, por exemplo, que um doente que seja lesões graves por queimaduras, por exemplo, se ele tiver baixa massa muscular, a sua taxa de sobrevivência é menor. No cancro é a mesma coisa. Nós hoje em dia sabemos que um doente que esteja a fazer um tratamento oncológico e que perde a massa muscular durante o processo, isso não é bom para ele. Aliás, nós temos um grande grau de evidência científica, mais uma vez meta-análise, de que a baixa massa muscular pode ser um preditor da nossa capacidade de lidar com o tratamento oncológico. Ok? Ou seja, a massa muscular
vai muito para além do movimento, de uma questão estética, e elas são todas válidas, atenção, mas vai muito para além desse aspecto. E depois, por exemplo, não só a baixa massa muscular, mas também a força. Nós também sabemos, por exemplo, que indivíduos que têm menos força, ou por exemplo que a força é um fator protetor para no futuro nós não termos tanta probabilidade de termos incapacidades para realizar atividades do dia-a-dia. E se calhar, mais uma vez, nós não estamos muito preocupados com isso porque somos muito novos, mas a literatura diz-nos que 1 em cada 3 pessoas com mais de 65 anos não consegue realizar pelo menos uma atividade diária do seu dia-a-dia, não é? Isto traz consequências. Exato. E é exatamente como disse, né? Além de trazer mais anos de vida, mais vida aos anos, e isso é bastante curioso, porque o exercício físico resistido, então, tem benefícios, está associado a benefícios por si só, e assim também o ganho de massa muscular e o ganho de força muscular. De fato, muitas pessoas não têm essa ideia que o músculo, né, a musculatura esquelética, é um tecido também com funções metabólicas. Acham de fato que é só mesmo para contrair, para fazer funções. Eu gosto às vezes de trazer muito exemplo da importância também no controle glicêmico, ou até mesmo, eu gosto de brincar que o músculo é um grande reserva, um grande estoque de glicose. E mesmo a evidência que eu conheço do impacto também do treino resistido, da atividade física em geral, mas do treino resistido também, para redução do risco de diabetes, ou para o melhor controlo da diabetes, também é bastante já robusta. E eu até brinco às vezes, sem entrar muito na questão da fisiologia e tal, que o corpo precisa, para a maior parte dos tecidos, de uma chave para colocar a glicose do sangue para dentro do tecido, para dentro da célula, vamos chamar assim, né? E o exercício físico, nesse caso também, o exercício aeróbico, é tão mágico, vamos chamar assim, que logo depois de exercitar, a gente não precisa, a glicose entra, ou seja, a porta da célula muscular está aberta para a glicose entrar sem a gente precisar dessa chave que é a insulina. Então, ou seja, os benefícios metabólicos, além dos funcionais, e como você disse, tem que estar também, na minha opinião, mais disseminados sobre a importância da massa muscular. E não só a massa muscular, mas também a força. Nós hoje em dia sabemos, e a evidência científica é bastante clara, que o principal preditor da diminuição do risco de mortalidade nem sequer é a baixa massa muscular, mas é a força. Ou seja, se nós tivermos de fazer uma hierarquia, ter baixa força muscular é um pior prognóstico de ter baixa massa muscular. Claro que normalmente as pessoas falam no melhor dos dois mundos, o pior dos dois mundos é ambos, mas de facto a baixa força muscular é ainda pior do ponto de vista de prognósticos de risco de mortalidade e doenças crónicas não transmissíveis. Perfeito. Eu acho que isso realmente tem que estar mais disseminado, e obviamente que envolve várias questões de incentivar a população a se exercitar mais, mas tem uma frase de um autor que agora me fugiu o nome, que pesquisa bastante sobre a sarcopenia, que é o próximo tópico que a gente vai entrar agora, que ele fala que construir músculos e ganhar força muscular na juventude é como poupar, né, fazer uma poupança para o futuro. E aqui já entro com outros conceitos, que para o próximo tópico que a gente vai falar, que é a sarcopenia. Eu vou pedir para você descrever o que é, né, a sarcopenia, e também o que é, por que a importância de ter essa poupança de músculo agora. A gente vai perdendo músculo com a idade, quando que isso é mais acelerado, e o que podemos fazer para tentar desacelerar esse processo. Ok. Então, se nós, em primeiro lugar, eu gostava de fazer aqui um parênteses, que é o envelhecimento. Nós estamos cada vez a viver mais. É muito engraçado. Eu há uns tempos li um dado muito curioso, que é, se nós pegarmos no meio ali do século XIX, cerca de 1840 até agora, nós estamos a viver cerca de mais 2 anos por cada década que passa. Ou seja, nós estamos a viver muito mais tempo. Por exemplo, em Portugal, os últimos dados que eu vi, a esperança média de vida de alguém que nascesse entre 2021 e 2023, porque os dados saem normalmente por triénios, o que acontece é que era de 81 anos. Ou seja, a pessoa tinha uma esperança média de vida de 81 anos, é um bocadinho maior para as mulheres, cerca de 84. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a viver mais. Só que viver mais e ter mais longevidade também está associado a mais doenças nessa altura, e doenças mais ligadas ao envelhecimento, como é o caso da sarcopenia. O que é a sarcopenia? Por definição, a sarcopenia é uma doença do sistema muscular esquelético, é uma doença que é progressiva e que é generalizada, e que nos traz um risco muito grande de problemas e de consequências negativas para a saúde. Nós hoje em dia sabemos que, em termos de saúde, um indivíduo que tenha sarcopenia tem uma maior probabilidade de quedas e de fraturas,
tem uma maior probabilidade de algumas doenças crónicas não transmissíveis, tem uma maior probabilidade de ter problemas com a sua mobilidade e até de ter menor qualidade de vida, de ser menos dependente e independente, peço desculpa. Mas também em termos financeiros, porque é curioso que a literatura diz-nos que um indivíduo que seja hospitalizado e que tenha a sarcopenia quando ele é admitido no hospital vai custar cerca de 5 vezes mais do que uma pessoa que não tenha sarcopenia ao hospital. E também vai estar mais tempo internado. Aliás, eu há bocado não referi, mas nós também sabemos que a quantidade de massa muscular que nós temos quando somos internados é um bom preditor da quantidade de tempo que nós vamos estar lá no internamento. E a sarcopenia é de facto uma doença cada vez mais prevalente. Que traz consequências bastante negativas para a vida das pessoas, porque uma pessoa que não consiga realizar as suas atividades físicas do dia a dia também vai trazer problemas futuros a nível de saúde mental, de independência, que também tem o seu peso. Claro, considerando, né, a parcela muito grande da população em Portugal idosa, né, e que muitas vezes são sozinhos ou... Eu acredito que claro que já existem estratégias nesse sentido, mas acho que o incentivo, as políticas públicas para incentivar o exercício físico, principalmente resistido, devia ser mesmo aumentado. Eu acho que devia ser prescrição, praticamente, não só médico, mas de profissional de saúde mesmo, fazer exercício com carga. E até onde eu tenho conhecimento também da evidência científica a respeito do impacto dos treinos resistidos na sarcopenia. O que me parece interessante, não sei se também tem essa interpretação da evidência científica, é que pelo que eu pesquisei, o principal motivo pelo qual as pessoas têm algum receio de iniciar exercício resistido é por medo de lesão ou por não conhecerem o suficiente. Mas o que é muito positivo é que hoje a evidência científica cada vez mais aponta para a direção de que não é necessário muita carga. Principalmente para uma pessoa que já é sedentária ou que nunca foi exposta a um exercício resistido a cargas. Então, dá para ter programas de treino, e aqui não é a nossa área, né, mas em que parece que mesmo menos carga, mas atingindo um bom volume de treino, também é suficiente. Não sei se tem também conhecimento sobre isso. Sim, e não querendo entrar, obviamente, muito nesse tema dos colegas, que pertence aos colegas do exercício, isso é a mesma coisa que acontece com a atividade física no geral, ou seja, muitas das vezes as pessoas dizem, uns estudos dizem uma coisa, os estudos dizem outra, mas na área da atividade física, isso era outra conversa, dava todo outro podcast, mas na área da atividade física e do exercício e a sua ligação com a saúde, é muito curioso porque toda a literatura aponta para a mesma mensagem, não querendo só particularizar as atividades de fortalecimento muscular, mas todo o exercício, toda a atividade física, a mensagem é que cada passo conta. Ou seja, se uma pessoa dá 2.000 passos diários, passa a dar 3.000, está a melhorar a sua saúde. E as pessoas têm que aumentar a sua atividade física e diminuir o número de comportamentos sedentários. Porque se nós estivermos aqui a descrever todos os benefícios que a atividade de fortalecimento muscular e que a massa muscular e que a força têm para a saúde, o facto é que os comportamentos sedentários é o oposto. Exato. Porque aquilo que acontece é que uma pessoa que esteja sentada mais do que 6 ou 8 horas por dia, por exemplo, uma pessoa que esteja sentada 6 horas por dia, vai ter um aumento do risco por mortalidade cardiovascular bastante significativo, e uma pessoa que passe mais de 8 horas por dia sentado, que infelizmente é o meu caso, vai ter um aumento do risco de mortalidade por todas as causas. Ou seja, o objetivo é, cada passo conta, as pessoas têm que se mexer mais e têm que evitar ao máximo os comportamentos sedentários. Perfeito, completamente alinhado. Inicialmente falamos que não íamos falar muito de nutrição, de alimentação nesse podcast, para deixar talvez um episódio completo para isso, pronto, para aproveitar mais até da sua presença aqui. A gente com certeza no futuro pode ter tópicos relacionados especificamente de nutrição, mas não resisto, né? Então tem que ter um pouquinho. Eu acho que talvez quando se pensa em treino, em massa muscular, sempre vem logo à cabeça a proteína, né? Esse, por acaso, é um tema que gosto, estudo muito, tive a oportunidade de fazer minha tese sobre isso. E sabemos hoje, acho que você compactua, né, dessa minha interpretação da evidência científica, de que as recomendações de ingestão proteica mais usuais, né, do Institute of Medicine, das outras organizações, da EFSA e das outras organizações,
estão talvez um tanto quanto desatualizadas, né? Na verdade, elas se basearam num estudo de 2003, se não me engano, em que usaram o método do balanço de azoto, né? Não vamos entrar muito a fundo, e métodos mais robustos, ou melhores, mais recentes, não tão mais recentes, até de 10 anos atrás, né? 10, quase 15 anos atrás, já apontam para uma necessidade de ingestão proteica um pouco superior ao que era, ao que é o comum, né? O que é mais disseminada. E sabendo dessa necessidade das pessoas mais velhas pela sarcopenia, pela perda de força e massa muscular com o avançar da idade, entendemos que a proteína com certeza tem um papel significativo. Qual seria do que você tem conhecimento da evidência científica? Qual a sua opinião em relação a isso? De fato, para a população geral, talvez a ingestão proteica diária recomendada é realmente superior? Para os idosos há alguma diferença? E o quão relevante é, de fato, a ingestão proteica pensando em sarcopenia comparado com o treino? Fazendo, se calhar, aqui a ponto àquilo que nós estávamos a falar, da sarcopenia, aquilo que nós mais podemos fazer, e também para fazer, eu vou chegar à proteína, mas para fazer a ponte, aquilo que nós podemos fazer é maximizar a nossa força e a nossa massa muscular, porque são dois, eu há pouco não disse, mas são dois critérios que são obrigatórios para que haja o diagnóstico de sarcopenia, é ter baixa força muscular e ter baixa massa muscular. Se um terceiro critério, que é o baixo desempenho físico, também estiver presente, estamos a considerar uma sarcopenia grave. Mas, se estes são os critérios para diagnóstico, aquilo que nós podemos fazer para prevenir é, nas idades mais jovens, na nossa juventude e na nossa idade adulta mais jovem, digamos, é tentarmos aumentar ao máximo a nossa força e a nossa massa muscular para termos uma reserva maior para pouparmos, como tu referiste. E depois na nossa idade mais avançada tentar manter ao máximo. E aqui, eu sei que nós somos os dois nutricionistas, mas nós aqui temos que fazer uma hierarquia das prioridades. E aqui a questão mais importante, quando nós estamos a falar da manutenção ou até mesmo no aumento da massa muscular e da força, é sem dúvida o treino de força, ou seja, as atividades de fortalecimento muscular. Nós podemos dizer que se a proteína, porque dentro da nutrição provavelmente um dos fatores mais importantes será o aporte proteico, se a proteína é a cereja no topo do bolo, o bolo em si é o treino de força, não é? Ou seja, temos que definir as prioridades, que de facto os colegas do exercício são uma arma extremamente importante neste tema. Agora, a proteína tem importância e também tem importância por outro papel, que é a queda da massa muscular com a idade e da força. Acontece, mas há alguns autores que defendem que ela não acontece de forma linear, ou seja, que ela acontece porque existem determinados períodos da vida de inatividade, de menor atividade física. Por exemplo, uma pessoa que tenha tido uma fratura e que fique engessada, ela vai mexer-se menos. Nós sabemos, por exemplo, que uma pessoa que de repente reduza muito a sua atividade física e dê menos de 2.000 passos por dia vai ter uma diminuição da sua síntese proteica, que consequentemente pode ter aqui um balanço proteico negativo e estar a perder massa muscular. Ou seja, há aqui determinados cenários em que, por exemplo, eu cresci numa aldeia, então meus avós dedicavam-se à agricultura. Há determinados fases do ano, por exemplo, se há neve, se há calor muito extremo, em que as pessoas não podem ir fazer as suas atividades. E isso vai fazer com que elas reduzam a sua atividade física e isto vai ter consequências para a massa muscular. Isto para dizer o quê? Que há determinados, ou por exemplo, quando as pessoas são hospitalizadas também, que há determinadas fases da vida em que vai haver uma redução da massa muscular e que aqui nestas fases é difícil a pessoa fazer treino de força. Sim. E aqui a proteína é importante. A proteína não vai impedir a perda de massa muscular, nem de força, mas vai reduzir. Ou seja, na vez de diminuir assim, se calhar diminui assim. Vai ser menos acelerado. Exatamente. Talvez. E daí a importância da proteína. Perfeito. A questão da proteína, que de facto é a intervenção nutricional mais importante que nós podemos ter neste tema, é que as recomendações que nós temos de 0,8 gramas por quilo por dia, as famosas DRIs, de facto são valores muito baixos. E como tu disseste muito bem, são baseados em métodos que têm muitas limitações e nós hoje em dia sabemos que os valores devem ser ligeiramente mais altos, ali à volta de 1,2, por exemplo, para quando estamos a falar de indivíduos idosos. A questão é que nos indivíduos idosos já há aqui outras questões também, que é muitas das vezes, e já estamos um bocadinho também fora da minha área, mas estes idosos podem ter diminuição da saciedade, dificuldades de mastigação. Isto pode fazer também com que seja mais difícil para eles terem um aporte proteico maior. Mas sem dúvida que, do ponto de vista alimentar, a prioridade será aumentar a ingestão proteica e deixar de ter medo que a proteína vai fazer mal aos rins ou que vai fazer mal aos ossos. Também já temos um grande grau de evidência científica como isso não é verdade.
Perfeito. E a minha vontade aqui é gigante de continuar aprofundando na proteína, que gosto muito, mas é importante desmistificar isso, né? E trazer a importância da proteína, mas como talvez um coadjuvante nesse aspecto, né? E como disse muito bem nessa analogia, né? O treino é o bolo e talvez a proteína é mesmo a cereja ali, ou o talinho da cereja. Ou seja, eu gosto até muito de dizer, você usa um termo aí, sem ser muito científico, do balanço proteico negativo, né? Muitas vezes, para trazer aqui mais um pouco de prática clínica, talvez vejo pessoas que têm como objetivo na consulta ganhar massa muscular. E aí vamos entrar na parte do exercício, na consulta, e não treino, não faço nada, quero ganhar massa muscular. E é importante explicar que embora a proteína seja essencial para que o balanço proteico seja positivo, ou seja, para que a gente esteja mais a construir proteínas musculares do que a destruir, um processo que está acontecendo o tempo todo, está acontecendo constantemente, mas que o treino é fundamental para que haja um aumento dessa reconstrução, construção e destruição das proteínas, e a ingestão proteica vai só complementar o exercício físico de modo a garantir que a gente esteja mais a construir do que a quebrar proteínas. Então, o que eu geralmente, como falamos, não é a nossa área, né? Mas nas consultas eu sempre falo para os pacientes tentarem procurar um profissional do desporto na medida do possível, ou mesmo no ginásio que fazem, porque a proteína por si só tem esse mesmo papel relevante e, na minha opinião, também concordo com você, um pouco as recomendações são ligeiramente superiores ao que hoje é utilizado pelas organizações, mas que sem o treino, sem levantar ferro, como você falou, sem puxar ferro, não vamos colher os benefícios, não vamos aumentar a força e massa muscular. Pronto. Olha, queria agradecer muito a você, Thiago. Sério, foi uma alegria quando você aceitou vir para cá. Sabe que sempre disse muitos elogios para você. Foi um prazer aprender com você na faculdade e fico muito feliz que a FCNAL, porque é uma instituição que eu gosto bastante, tenha você como professor desse tema tão importante. Essas cadeiras do desporto são, de fato, fundamentais e vai muito mais além de desporto, de estética e sim também de qualidade de vida. Então, é uma alegria tê-lo aqui no podcast. Como disse no início, espero que seja apenas o primeiro de muitos para que nos outros a gente possa falar um pouco mais de nutrição. Obrigado e mais uma vez agradeço o convite e foi um prazer estar aqui contigo hoje. Muito obrigado a todos por terem assistido e se quiserem participar do Congresso de Alimentação Vegetariana Legumina, podem comprar o ingresso em legumina.org e os sócios da Associação Vegetariana têm 50% de desconto.